Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui nesta oportunidade para apresentar a vocês a nova lição do próximo trimestre, do terceiro trimestre. Lições bíblicas. Nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós vamos falar sobre as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta é a capa da nossa lição do próximo trimestre. Estaremos trabalhando no mês de julho, agosto e setembro. E o nosso comentarista é o pastor Josué Gonçalves. Ele é pastor da igreja lá no Piauí. E essas são as lições que nós estudaremos durante esse trimestre. Lição 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Lição 2, a sutileza da banalização da graça. Lição 3, as sutilezas da imortalidade sexual. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. E lição 7, a sutileza da relativação da Bíblia. Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lição 11, a sutileza das mídias sociais. Lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. E lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Essas são as 13 lições que teremos no próximo trimestre. E esta é a primeira lição. E a primeira lição vai falar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Esta será no dia 3 de julho de 2022. E nós teremos a seguinte introdução dessa lição. Esses ataques, a igreja está sob ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes. Nesse trimestre estudaremos a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós temos aqui a lição de número, essa lição de número 1, pois nós temos a lição de número 2. A lição de número 2 é a sutileza da banalização da graça. E dentro desse assunto nós vamos falar a respeito é preciso compreender de maneira bíblica o conceito de graça de Deus. Então essa é a lição que nós vamos estudar e os nossos objetivos dessa lição é explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico e classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. E aí nós temos aqui a lição 3. E a lição 3 nós vamos falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Será no dia 17 de julho. E nós temos aqui como objetivo, o objetivo da nossa lição será explicar a revolução sexual na sociedade atual, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Então, nós vamos destacar aí o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Então essa será a nossa lição 3. E a nossa lição 4 será
a sutileza da normalização do divórcio. Lamentavelmente, anos após anos, aumenta o número de uma forma absurda de divórcio em nosso país, e se formos levar em consideração, o mundo é realmente centenas de milhares de divórcios, chegando a milhões em todo o mundo. Então a família está passando por um processo de deterioração. Isso é muito ruim. E o objetivo dessa lição 4 é expor o divórcio no contexto bíblico, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio e refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. E aí teremos a lição de número 5, que é 31 de julho de 2022, né? E nós vamos falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, essa lição tem como objetivo, né, conceituar o materialismo e o ateísmo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo e pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo e afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Então, essa será a nossa 5ª lição. E a nossa 6ª lição, que nós vamos estudar, será no dia 7 de agosto de 2022, a sutileza das ideologias contrárias à família. E nesse ponto nós temos aqui o objetivo: abordar a família como um projeto especial de Deus, elencar os fundamentos da família cristã e esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar e apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Então o ponto principal aqui é realmente a questão da família, porque nós vamos falar sobre contrárias à família. E nós estamos vendo realmente quantas coisas ruins estão surgindo agora para destruir aquela família que Deus estabeleceu: o homem, a mulher, o pai, o homem, a mulher, os filhos. E hoje nós estamos vendo aí várias outras ideias que podemos chamar de sutilezas do inimigo para destruir as famílias. E nós temos aqui também a lição de número 7, 14 de agosto de 2022, a sutileza da relativação da Bíblia. E aí o nosso objetivo é destacar os aspectos desconstrucionista e relativista a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativa para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia e pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativação da Bíblia e afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado de Deus. A Bíblia está sofrendo ataque dias após dias e nós precisamos estar alerta com isto. E nós temos aqui a lição 8, que será no dia 21 de agosto de 2022, que é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E nós temos aqui como introdução, nessa lição, que é o tema dessa semana, é um movimento sutil que visa enfraquecer a identidade pentecostal. Ela é real e já está entre nós, e há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais, no culto ao Senhor e principalmente as línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Aí nós temos aí o objetivo de conceituar o Pentecoste no Brasil, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja e conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. E a nossa lição, nós temos aqui a lição de número 9, que será no dia 28 de agosto de 2022, e nós vamos falar sobre a sutileza dos desigrejados. Quem são eles? O que eles pensam? O que eles querem? Dia após dia também estão aumentando o número de pessoas desigrejadas.
Depois da grande pandemia que nós tivemos em 2020 e 2021, muitas pessoas não retornaram ainda para a igreja. Infelizmente, elas gostaram daquele modo online e algumas se tornaram desigrejadas. E aí nós temos aqui o objetivo dessa lição, vai ser exatamente o que? Explicar a visão e a prática do movimento do desigrejado, rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento e confirmar a importância e a necessidade da igreja. E nós temos aqui a próxima lição, que é a lição 10, será no dia 4 de setembro de 2022. Nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nós somos servos, nós somos mordomo. E aí nós temos o objetivo, que é expor os equívocos do Evangelho da Barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. E nós temos aqui a lição de número 11, que será no dia 11 de setembro de 2022, a sutileza das mídias sociais, como as mídias sociais estão atacando a igreja do Senhor. E aí nós temos a nossa introdução: o universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, nesta lição, nós vamos ver que a igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão da igreja virtual, de tudo ser diferente. Não podemos confundir o virtual com o real. O mais importante é nós estarmos juntos na igreja, dando glória, abraçando um ao outro e vivendo esse momento tão especial da igreja. É isso que Deus deixou para nós. E nós temos aqui a próxima lição, que é a lição 12, do dia 18 de setembro de 2022, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar da sutileza da espiritualidade holística. E nesse ponto, o objetivo vai ser conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, e expor o fundamento da espiritualidade holística, e mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. E aí finalizaremos na lição 13, que é no dia 25 de setembro de 2022, resistindo às sutilezas de Satanás. E aí nós temos como texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós vamos chegando ao final de mais um trimestre. Ao longo dele estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. São sutilezas que tentam atacar a igreja, tanto por dentro quanto por fora. Então estas são as 13 lições que passaremos a estudar a partir do primeiro domingo de julho. Espero contar com você na Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja aí na sua igreja. Assista esse vídeo, compartilhe, para que outros possam também ter conhecimento desse grande estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.